Eu queria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos procurar explicar mais uma vez a razão dessa semana, a razão da morte, da ressurreição do Salvador, da encarnação dele, da vinda dele a esse mundo. João 3, verso 14 a 16. Está escrito assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não sei se você reparou que uma frase foi repetida 2 vezes nesses 3 versículos. É a frase do versículo 15 e a última frase do versículo 16. Eu quero que todos vocês repitam comigo, então, o versículo 15, que é essa frase: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor nos ajude nessa noite a poder expor a sua palavra mais uma vez. Nós estamos aqui no coração da Bíblia, no centro do Evangelho. O versículo mais importante da Bíblia é João 3,16. E ele fala do amor de Deus. Esse amor de Deus que amou de tal maneira, esse amor que é até indefinido pela linguagem humana. Quando o Espírito Santo inspira João a escrever de tal maneira, ele está dizendo assim: Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária que não dá para dizer, não dá para definir com palavras o quanto Deus amou o mundo. E quando diz Deus amou o mundo, não está dizendo Deus amou o planeta Terra, embora Deus ame o planeta Terra e ame todos os planetas, porque Ele os criou, mas está dizendo Deus amou a humanidade, Deus amou o homem, Deus amou a mim e amou a você. E diz que Ele amou de tal maneira, Ele amou de uma maneira intensa, extraordinária, e foi tão grande a maneira com que Ele amou, que Ele deu o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único gerado, seu Filho único, a segunda pessoa da Trindade, o seu amado Filho, como Ele disse algumas vezes do céu, aquele em quem eu tenho prazer, aquele que eu amo, aquele que viveu comigo por toda a eternidade. Eu dei Ele por vocês, eu dei Ele daquela maneira terrível que todos nós sabemos, para morrer na cruz do Calvário, uma morte dolorosa, horrorosa, pavorosa, uma morte humilhante, uma morte terrível, porque não foram só os pregos, mas foi o castigo divino sobre ele, algo que jamais nenhum ser humano passou em sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entregou o seu Filho, não poupou o seu próprio Filho, enviou o seu Filho à terra como Salvador do mundo, como a solução para os pecadores, para a humanidade. Deus amou o mundo, e não é que Ele deu uma prova apenas, porque muita gente pensa o seguinte, que Deus fez o seguinte: mandou seu Filho, e seu Filho foi maltratado e crucificado, e Deus permitiu isso, e mandou uma mensagem para a humanidade: veja como eu amo vocês, eu amo tanto vocês, que eu mandei meu Filho à terra para visitá-los, vocês o mataram, mesmo assim
eu perdoo todos vocês. O fato de Deus do meu filho ter morrido por vocês, foi apenas uma mensagem de amor. É verdade que Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Realmente, Deus prova o amor dele por nós, por ter dado o seu filho para morrer por nós. Mas não foi só uma prova de amor. Não foi uma prova de amor apenas. Foi uma medida extrema e extraordinária, especial de Deus para resolver a nossa situação. Deus amou o mundo e deu seu Filho não para dar um espetáculo, não para fazer um show, não para demonstrar o quanto Ele é maravilhoso, mas para realmente nos salvar. E eu quero explicar o alvo de Deus ao mandar seu Filho. O que é salvar? E está tudo resumido nessa frase: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que nós entendamos um pouco desse não pereça, mas tenha vida eterna, nós precisamos conhecer a Bíblia. E eu quero passar para você agora o não pereça e depois tenha uma vida eterna. Deus enviou seu Filho para ser crucificado, para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou me colocar representando todos os homens. Então vamos fazer aqui algo imaginário, mas que acontece com todos os homens que morrem sem Cristo. Graças a Deus, pela graça do Senhor, isso não vai acontecer comigo, assim também como não precisa acontecer contigo. Mas eu quero descrever para você o que é perecer. Porque muita gente pensa que perecer é morrer. Morrer. Poxa, morrer, todo mundo morre, gente. Morreu, acabou? Se fosse morreu, acabou, Deus não precisava ter enviado seu Filho. O que é perecer? Vamos usar a imaginação. Eu vivo a minha vida vivendo dos meus pecados, sem crer em Cristo, sem me arrepender, ouvindo o Evangelho, mas não me convertendo. Eu vivo minha vida aqui nessa terra tranquila, uma vida fácil, tranquila, despreocupada, vivendo o que eu posso viver, me divertindo, trabalhando, casando, envelhecendo e aí morrendo. Quando eu morro, eu abro os meus olhos e o que eu vejo ao meu redor? Escuridão, completa escuridão. Eu vejo sombras. Eu ouço gemidos, ais, um pouco de gritos também. Eu vejo fogo, mas não vejo brilho. Eu vejo uma total escuridão. Eu sinto uma ardência, um calor intenso dentro da minha alma, sim, porque eu estou na minha alma. Meu corpo se foi, está no caixão. Eu sinto uma ardência, um calor intenso na minha alma. E aquele incômodo, aquela aflição, aquela dor, de tal maneira que eu quero um pouco de água para me refrescar, mas eu não consigo. Eu olho para todo lado e não entendo, até que eu paro para pensar um pouco e chego à conclusão: eu estou no inferno. Eu estou no inferno. E aí, a minha alma está com ódio, com raiva, com inveja, com ciúme, cheio de paixões, cheio de ira, blasfemando,
Tudo que eu estou falando está descrito na Bíblia. Blasfemando, sofrendo e blasfemando de Deus, tudo escuro, e eu sentindo aquela vontade terrível de pecar, mas não há festas, danças, música, esporte, não há praia, não há campo, nem árvores, nem flores, nem perfumes. Não há como eu satisfazer as minhas paixões, não há como eu pecar, porque não tem ninguém ao meu lado, não tem ninguém para que eu possa falar, para que eu possa dividir a minha dor, não há ninguém comigo, não há ninguém para conversar, não há para onde ir. Eu estou nas trevas, a dor é profunda, o pecado é enorme, o ódio, meus dentes rangem de raiva, dentes simbolicamente que eu estou na minha alma, simbolicamente também meus olhos lacrimejam, eu choro, mas choro de raiva, de indignação e também de remorso, porque eu lembro das vezes que eu ouvi falar de Jesus Cristo, que poderia me livrar daquele lugar terrível, mas eu não dei importância, eu não quis saber, e lá no fundo mesmo eu sei que eu estou ali porque eu mereço, mas eu não quero ir para Deus, eu não quero me arrepender, eu não quero me converter, eu quero distância de Deus, eu odeio Deus, não quero nem ver Deus, mas ao mesmo tempo eu estou num lugar que eu não posso me satisfazer, que eu não posso ser feliz, um lugar onde não existe esperança, projetos, planos e futuro, não existe nada, nada vezes nada. Um lugar onde um minuto é uma eternidade, onde o relógio não anda, onde o tempo não acaba, cada minuto parece um milênio, não há nada para fazer aqui, absolutamente nada, só uma coisa há para fazer: lembrar o meu passado, lembrar os pecados que eu cometi, lembrar as vezes que eu desprezei o meu Criador, lembrar as vezes que eu rejeitei o sangue do bom Redentor, lembrar as vezes que eu ridicularizei a mensagem de Deus na Bíblia Sagrada, lembrar as vezes que eu achava que eu era uma boa pessoa e que eu ia para o céu porque eu era bom, mas agora eu estou trancado nesse lugar, e o pior, não tem como sair. Não tem saída, tem nem como me mexer lá dentro. E aí, depois de eras e eras sem fim, depois de um tempão que eu fico lembrando daquelas pessoas nos filmes, náufragos em ilhas, pessoas sequestradas que pegavam pedras para marcar dias, mas lá não tem o que marcar. O tempo não é contado. Então, depois de um tempo enorme, eu vejo algum movimento lá, eu vejo alguma coisa acontecendo, de repente minha alma é sugada de lá e transportada, e levada para um espaço vazio entre o céu e a terra, e eu sou trazido à presença de toda a humanidade, e eu vejo um trono branco, e eu vejo assentado no trono branco aquele que eu rejeitei, e eu sou levado para o lado esquerdo, e outro grupo é levado para o lado direito. E quando eu começo a olhar, uma coisa que eu esqueci, eu entro no meu corpo que morreu e ressuscito, recebo um corpo, e aí me apresento diante
do Senhor Jesus Cristo. E aí olho para o lado, olho para o redor e vejo seres humanos desesperados, aflitos. Mas eu vejo uma coisa: tanto eu quanto todos eles e os do outro lado dobrarem os seus joelhos e dizerem: Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu não me arrependo, não creio e não quero Ele, porque eu tenho pecado no meu coração que rejeita a luz e rejeita a Deus. Então, no meio daquela multidão aflita, eu ouço gritos, pessoas dizendo: Tu ensinaste nas nossas ruas. E outros dizendo: Comemos e bebemos na Tua presença. E outros dizendo: Nós profetizamos em Teu nome. E outros dizendo: Em Teu nome fizemos muitas maravilhas. E outros dizendo: Em Teu nome expulsamos muitos demônios. E eu vejo aquele que está sentado no trono branco virando-se para essas pessoas dizendo assim: Afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Vocês praticam o pecado, nunca os conheci. Então o juízo continua acontecendo quando de repente eu vejo aquele ser glorioso, que eu sei quem é, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, olhar a todos nós e dizer numa voz terrível: Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Todos vocês que praticam iniquidade, o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então eu e toda a multidão que está ao meu lado é levada à força e entra num lugar maior do que o que já estava. Eu estava no inferno, agora eu caio no lago de fogo, onde está a maior parte da humanidade, onde está a besta e o falso profeta, e agora os demônios também são jogados ali, e é jogado ali o próprio Satanás. E aí começa de novo a angústia, as trevas, a dor, o desespero, sem fim. Nunca mais sairei de lá. O que você achou dessa descrição? É tudo que a Bíblia fala. O problema é que as pessoas não dão importância à palavra de Deus. Até mesmo boa parte da igreja de Jesus não dá importância ao que diz a palavra do Senhor. Isso é perecer. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para que você não pereça, para que a sua alma não entre no inferno, para que no dia da ressurreição você não receba um corpo para ser lançado no lago de fogo, para que você não seja lançado num abismo sem fim e sofra eternamente, sem nada de bom em sua vida. Foi para isso que Jesus Cristo veio, foi para isso que Deus mandou Ele, foi para isso que Ele sangrou, para que todo aquele que nele crê não pereça. Será que você acredita nisso? Muitos podem dizer assim: pastor, você está exagerando. Eu garanto para você que eu não estou exagerando, tudo que eu falei está escrito aqui. Ah, então eu não acredito na Bíblia. Bom, aí é uma questão sua. Você não acredita na Bíblia? O que a gente pode fazer? Orar por você. Porque você não acredita na única mensagem que pode te tirar desse lugar. Já foi feita uma pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que foi criado no cristianismo. Aqui no Brasil, essa pesquisa vai ser muito menos. Você acredita no inferno? 75% dos americanos disseram: acredito. Se fosse no Brasil a pesquisa, talvez 30% diria. 75% dos americanos disseram: acredito.
E a segunda pergunta foi: você acredita que existe alguma possibilidade de você ir para o inferno? Sabe quantas pessoas dos 75% que acreditam no inferno disseram que acreditam que podem talvez parar lá? 1%. Ninguém acha que vai para lá, até entrar lá. E, gente, por favor, acreditem. Depois da morte, se você não tiver Cristo, você vai entrar lá. E depois que você entrar lá, não tem como sair mais. Não há recuperação. Não há jeitinho, não há suborno, não há segunda chamada, não há nenhum jeito de escapar. Para onde está indo a tua alma? Para onde você vai quando morrer? Eu fico pasmo que tem gente que fala assim: eu vou para o inferno mesmo, e daí? Você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está dizendo, você não sabe o que é o inferno. Se você soubesse, como eu gostaria que o Espírito Santo abrisse os seus olhos. Lá no século XVIII, conta essa história de um homem que pregou uma mensagem sobre a condenação eterna. O Espírito Santo falou de tal modo às pessoas, que as pessoas começaram a achar que o chão estava abrindo embaixo dos seus pés, e que eles estavam sendo tragados para o fogo. Eles começaram a gritar e se segurar nas pilastras da igreja e pedir: pastor, por favor, para. Naquela noite muita gente se converteu, e até hoje esse sermão é conhecido e publicado como o sermão mais famoso que já existiu na história da igreja. E olha o título desse sermão, assustador, e surpreendente: pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus não é só um Deus de amor, Ele é um Deus irado, Ele é um Deus que é santo, e que tem aversão ao pecado, e que condena o pecador. Por isso as pessoas perecem. Mas Deus não ficou de braço cruzado no céu, apenas olhando as pessoas perecerem, mas Ele amou as pessoas. Em Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta e viva. E aí Ele clama aos homens: convertam-se e vivam. Não, Deus não ficou de braço cruzado. Deus enviou seu Filho para que você não pereça. Como assim? O que faz uma alma ir ao inferno? O fato de ser pecador. O salário do pecado é a morte, e não é morte física apenas, é morte espiritual, é morte física e morte eterna. O salário do pecado é o inferno. É isso que nós merecemos, viver para sempre longe de Deus, porque nós não amamos a Deus, nós não respeitamos a Deus, nós violamos a sua lei, nós não estamos nem aí para Ele. É assim que é o ser humano. Aí Deus envia o seu Filho. Sabe o que Ele faz na cruz? Paga a nossa conta, morre no nosso lugar, recebe o castigo de Deus, recebe o inferno que nós tínhamos que receber. Por isso, todo aquele que crê em Jesus Cristo não vai perecer, não vai para o inferno, não vai para o lago de fogo, não vai para as trevas. Não pereça. Foi a intenção de Deus, ao enviar seu Filho, que você não pereça. Agora, a segunda intenção de Deus, para que tenha a vida eterna. E agora eu vou tentar descrever para você o que é vida eterna. Eu vou tentar, porque assim como eu descrevi o perecer debilmente, de uma forma bem simples e imprecisa, que é muito pior do que eu falei, agora eu vou falar de coisas que são muito melhores do que eu vou falar, e que palavras não podem descrever. Mas vida eterna é o seguinte: em determinado ponto da nossa vida, da minha vida, eu vou colocar de novo,
eu falando por todos nós, em determinado ponto da minha vida, o Senhor se revelou a mim, e pela sua graça eu me arrependi, reconheci que estava perdido, me arrependi, fui convertido por Deus, tornei-me cristão, recebi a salvação, a justificação. Nasci de novo, o Espírito Santo entrou na minha alma, e aí eu passei a viver com Deus, abandonei o pecado, passei a viver para o Senhor, para servir a Ele. O Espírito Santo alegrava o meu coração, vivi a vida inteira na presença do Senhor, procurando fazer a sua vontade. Então eu morri. Ao morrer, eu abro os meus olhos. Quem é a primeira pessoa que eu vejo? O meu Salvador. O meu Salvador olhando para mim e dizendo assim: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. E aí eu estou lá, num lugar de luz, um lugar de pureza, de santidade e de amor. E uma das primeiras coisas que eu noto é que eu não tenho mais pecado, eu não tenho mais maldade alguma, eu não tenho mais nenhum resquício de impureza. Meu coração está cheio de amor, cheio de paz, cheio de vida. E eu percebo outra coisa: todo o sofrimento, toda a luta se foi. Eu agora estou descansando. Outra coisa eu percebo, começo a olhar ao redor, não vejo ninguém pecando, e também não vejo o diabo, não vejo demônios. Eu ando por ali e vejo anjos, arcanjos, querubins e serafins, e eu vejo no centro do lugar o trono de Deus, e o Deus Altíssimo brilhando em sua luz inacessível, brilhando como esmeraldas, como pedras preciosas, o arco-íris em cima do trono, vozes, trovões e relâmpagos saindo do trono, e eu me admiro dessa beleza e dessa santidade. Eu vejo ali Deus, eu vejo ali Jesus, e eu sinto como nunca senti o Espírito Santo. Aí eu continuo andando e começo a ver Pedro, Paulo, João, Moisés, Davi, Abraão, e posso conversar com eles. E aí eu começo a ver o irmão Francisco, a irmã Joseli, a irmã Lourdes, a irmã Maria, e começo a ver os irmãos que se foram, e começo a conversar com eles, e eu estou ali arrebatado de encantamento. Mas a pessoa que eu quero mais conversar é com o meu Salvador, e eu posso conversar com Ele livremente. Não há mais pecado, eu reparo que eu não tenho nenhuma enfermidade, não há nenhuma escuridão, não há nenhum gemido, não há nenhum clamor, não há dor, não há traumas, não há hospitais, não há presídios, não há polícia, não há justiça, não há dinheiro, não há corrupção. E eu entro num estado de êxtase e de alegria plena e completa, 100% de felicidade. Isso é a vida eterna. Mas não acabou. De repente eu ouço soar a trombeta e ouço a notícia: nosso Salvador está voltando ao mundo. E louvado seja Deus, o meu espírito é também tragado, e eu sou transportado em frações de segundos à terra novamente. E por um milagre esplêndido de Deus, Ele reúne todas as células do meu corpo que haviam se dissipado, e o meu corpo ressurge dos mortos. O meu espírito entra no meu corpo, e eu estou novamente em corpo e alma, e todos os meus irmãos comigo. Eu sou transportado também até a presença do trono, feliz, contente. O meu corpo é um corpo de glória, lindo, brilhante, maravilhoso.
E aí eu ouço aquele que está sentado no trono dizer para todos nós, irmãos, todos aqueles que não foram melhor do que os outros, não, mas que reconheceram que eram pecadores e pediram a salvação de Cristo. Então todos os irmãos estão ali juntos e ouvem aquela palavra: vinde benditos do meu Pai. Possuam por herança o reino que os está preparado desde a fundação do mundo. E aí nós somos transportados para a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, desce de Deus para a terra, e nós entramos pelos portais de pérola e nos assentamos com o Salvador, onde é realizada a grande ceia das bodas do Cordeiro, a maior festa que o universo já conheceu ou conhecerá, a reunião de Cristo com toda a sua igreja de todos os tempos. E lá nós somos servidos pelo nosso próprio Salvador. Acabada a festa, nós entramos na cidade, andamos por ruas de ouro, bebemos do rio da água da vida, comemos das folhas da árvore da vida, que são cura para as nações. Recebemos um corpo igual ao que Cristo recebeu quando foi glorificado, um corpo que não envelhece, que não adoece, que não se cansa, um corpo poderoso, ilimitado, para viver em todo o universo, porque a Bíblia fala que nós somos herdeiros do universo inteiro. Então, diz a palavra, nós estaremos para sempre com o Senhor. Testa você agora. Essas coisas te encantam? Essas coisas te tocam? Então elas são suas. Mas essas coisas que eu falei por enquanto para você parecem estranhas, você não tem interesse nisso, é porque você ainda não recebeu o Espírito do Senhor. Mas eu te imploro nessa noite, Deus amou você de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para ser crucificado por você, para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Existem dois destinos para a alma humana, ou um destino terrível, ou um destino maravilhoso, não existe meio termo. Ou você vai ter um futuro maravilhoso, ou você vai ter um futuro terrível, e não vai dar para mudar. Hoje a gente, na sociedade moderna, a gente está com algum problema, a gente muda, né? O casamento está ruim, a gente troca. O carro está quebrado, a gente compra outro. A casa está vazando, a gente troca de casa ou reforma, a gente dá um jeito, a gente muda, né? Muda de país, o pessoal que é rico está mudando de país. O pessoal vai mudando, vai mudando, vai mudando. Lá, na condenação, não tem como mudar. É por isso que o cristão não faz missa de 7º dia, não faz missa de 1 ano, não acende velas, não faz nenhuma cerimônia para mortos, porque a Bíblia diz que o estado dos mortos está selado. As pessoas permanecem da mesma forma que elas estavam quando estavam vivas, elas vão permanecer depois de mortas, para sempre. Se elas eram crentes, elas vão permanecer para sempre na glória celestial. Se elas eram incrédulas, elas vão permanecer para sempre no inferno. E não tem modo de mudar essa situação. É por isso, meu amado, que eu estou pregando para você hoje, para você se decidir hoje, porque depois do amanhã, depois da morte, não há mais nenhuma chance. Hoje é o dia de você, pela graça de Deus, reconhecer que você está correndo grande perigo. Mas eu não consigo ver o meu pecado, você pode dizer. Eu não consigo ver no que eu tenho errado. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe quando você errou? Quando você nasceu. Nós, seres humanos, nascemos errados. Os nossos pais pecaram e a condenação deles passaram para nós. Aí você fala assim, então a culpa é deles. Não, é nossa também, porque se você fosse lá, você também ia fazer a mesma coisa. Eles representavam a humanidade caiu, a humanidade está sob maldição, sob condenação. Todas as pessoas já nascem em estado de perdição e precisam ser salvos. Você é um ser humano, você está perdido, não importa o que você faz ou não faz.
A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de salvação. E o Salvador é Cristo. Ele morreu por você. Ele recebeu o castigo de Deus por você. E isso ficou provado, porque após a morte dele, ele foi colocado num túmulo. Na sexta-feira, 15 horas, seu coração parou de bater. Ele morreu. Em 6 horas ele morreu, quando a crucificação levava dias até semanas. Pilatos desconfiou e mandou um soldado ir lá ver se ele havia morrido mesmo. E o soldado foi lá e pegou uma lança e furou o coração, furou o peito de Jesus, saiu sangue ali, e o soldado verificou: ele está morto. Ele não desmaiou, como alguns querem dizer, ou entrou num estado de coma. Ele morreu. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele morreu, foi colocado num túmulo. Naquela época não era embaixo da terra, era em grutas, em cavernas. Uma caverna que houve um corte aprofundado ali, se colocava uma tampa de pedra, como uma mesa, se colocava o corpo em cima. Então o corpo dele foi colocado em cima dessa mesa de pedra, e uma pedra grande foi rolada, e o selo dos romanos foi colocado na pedra, e os guardas romanos ficaram ali, tomando conta, vigiando por ordem dos judeus, para que ninguém pegasse o corpo e depois dissesse que ele ressuscitou. Então passou-se sexta de tarde, sexta à noite, sábado a noite toda, sábado o dia todo, sábado à noite de novo, domingo de madrugada à noite e do domingo pela manhã. Nós não sabemos se antes do amanhecer ou na hora do amanhecer, o Filho de Deus saiu do túmulo. O Espírito retornou ao corpo, e o mesmo Jesus que foi crucificado levantou-se dos mortos. E já com o corpo glorificado, para nunca mais morrer. E aí o anjo desce, porque o anjo não desceu para abrir espaço para Jesus, não. O anjo desceu para mostrar às mulheres que chegavam que a tumba estava vazia. O anjo desceu como um relâmpago, os guardas romanos, que eram fortes e valentes, caíram como que desmaiados no chão, apavorados. E o anjo sentou-se sobre a pedra com ousadia e ficou esperando as mulheres. Quando as mulheres chegam, ele fala: por que vocês estão procurando aquele que está vivo dentre os mortos? Vejam a tumba, ela está vazia, porque ele ressuscitou, como ele havia dito. E depois as mulheres viram ele, os apóstolos viram ele, mais de 500 pessoas o viram, e depois de 40 dias, estando com os discípulos, ele voltou à glória celestial, entrou no céu de novo, assentou-se à destra de Deus, está aguardando o dia que Deus vai colocar todos os inimigos dele debaixo dos seus pés. Ele voltará nas nuvens com grande glória e poder para julgar a humanidade assentado no trono branco, trazer para os céus os que creram nele e condenar eternamente os que desprezaram a sua salvação. Isso é que está para acontecer. Jesus ressuscitou, e todo aquele que crer nele vai ressuscitar também para a eternidade, para habitar na glória. Deus fez tudo isso por você. Deus fez tudo isso para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. E tudo isso pode ser teu apenas se você crer. 2 vezes ele repete, versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, em Jesus, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É somente crer. É acreditar em tudo que eu te falei aqui, desde o início da mensagem até o final, porque a Bíblia Sagrada o diz. Crê na mensagem de Deus, crê no plano de Deus,
crê na salvação de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Apenas creia, e você não vai perecer, mas terá a vida eterna. E o maravilhoso disso tudo é o seguinte: para que todo aquele, eu já falei aqui que esse todo aquele quer dizer qualquer um, seja quem for. É por isso que eu acredito que pessoas na prisão podem ter se convertido ao Senhor, porque não importa o que a pessoa fez no passado, se ela crer no Senhor Jesus Cristo, ela não vai perecer e ela vai ter a vida eterna. Ah, não entendo isso, pastor. É porque você não entende o seguinte: a salvação não é pelo que você faz, nem pelo que eu faço, mas é pelo que Ele fez. E Jesus Cristo pagou um preço na cruz suficiente para salvar todos os pecados de toda a humanidade, não importando se Adolf Hitler, responsável pela morte de 6 milhões de judeus, fora o restante, se ele antes de se matar tivesse crido no Senhor Jesus Cristo, ele entraria no céu. Aliás, ele nem se mataria depois, né? Porque se ele cresce, ele não se suicidaria. Sim, você acha isso espantoso, você acha isso absurdo, mas esse é o Evangelho. Você não merece ser salvo do mesmo jeito que Hitler não merecia. Ninguém merece. É claro que tem gente pior do que as outras, tem, mas todos são maus, não há um bom sequer. Jesus falou: só Deus é bom. Só Deus. Então, seja quem for, seja você pobre ou rico, preto, branco, vermelho ou amarelo, brasileiro, japonês, chinês ou indígena, seja você orgulhoso, vaidoso ou humilde, ou seja o que você for, seja você um intelectual ou um ignorante, seja você um religioso ou um macumbeiro, seja você uma pessoa decente ou um criminoso, seja quem for, qualquer um que acreditar no sangue que Jesus derramou, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Olha, se você não acreditar nisso, infelizmente sua decepção será terrível. No dia do juízo final, você vai ver gente que você achou que era bem pior do que você, entrando na glória celestial, e você vai ficar de fora. Tudo porque você achava que era melhor do que os outros, tudo porque você achava que você era bom, porque você achava que você merecia, e você foi enganado, você se iludiu. A salvação não é por mérito, é por graça. Que Deus abra os seus olhos nessa noite, que Deus faça você entender isso. É pela misericórdia dele. Ninguém merece, ninguém merece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Responde para você: eu vou perecer ou vou para a vida eterna? Vou para o céu, vou para o inferno? Não adianta você dizer assim: não, eu vou para outro lugar que você não falou aí. Não tem outro lugar. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem outro lugar. Só tem céu e inferno. Para onde você vai? Em nome de Cristo, confia em Jesus e tenha vida eterna. Ele ama você. Olha, eu quero te dar um conselho: para de fazer perguntas. As perguntas não levam a lugar nenhum. Creia no que Deus está te falando. Essas perguntas, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, não vão te levar a lugar nenhum. Apenas acredite no que Deus revelou na sua palavra. Creia, e você será salvo.